E aí galerita, beleza? Vamos continuar aqui com nossa aula de strategy. Tá um pouco grande, né? Mas eu tô tentando dividir o máximo possível, que é pra não encher tanto o saco aquela aula de 200 minutos. Então vambora. Não é pra ver os meus upload, que eu tô subindo já tudo de uma vez, eu tô fazendo e já tô subindo. Beleza. Qual que é a diferença do que a gente tinha antes, né? E o que nós vamos fazer agora? Para cada tipo de tanque, antes, nós implementávamos o que ele deveria fazer. Então, nós tínhamos que pegar o comportamento do tanque médio, tínhamos que colocar como é que ele ia se movimentar. O exibir serve para todo mundo, então não tem tanto problema. Posso deixar inclusive aqui no próprio tanque o comportamento de exibir. Né? Inclusive vou até já fazer isso. Vou colocar aqui public abstract void exibir tanque. Beleza, só para não ter problema no tanque grande, por exemplo. Aí é o seguinte, então voltando, toda implementação que eu precisasse fazer, se eu precisasse colocar um comportamento, tinha que ser só o comportamento do tanque grande, e eu tinha que mexer aqui, por exemplo, se eu fosse para fazer ataque secundário, eu teria que programar aqui, eu teria que encher de um monte de if, eu teria que fazer aquele monte de coisa para poder fazer o tanque grande funcionar. Aí chega o dono do lugar, ou sei lá quem faz o programa, você mesmo, você fala assim, putz grila, o tanque grande pode ser que ele tenha que colocar um canhão pequeno, por exemplo. Não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Warzone 2100. Warzone 2100 você vai criando tanques, né? O objetivo principal do jogo, você vai pegando tecnologia, você vai criando tanques, e esses tanques você vai colocando canhões diferentes, movimentações diferentes, o corpo dele é diferente. Para cada coisa que você coloca, o comportamento do tanque ele é diferente. Se você precisar ter um determinado comportamento dinâmico dessa forma, você deixar dessa forma do jeito que está, que é tudo implementado no tanque, vai dar erro. Vai ser ruim, não é que vai dar erro, vai ser ruim para implementar. Porque, por exemplo, o, tanque, o ataque do canhão grande, ele funciona tanto no tanque grande, quanto no tanque médio, quanto no tanque pequeno. Só que se eu fosse para colocar o canhão grande aqui, eu teria que implementar ele aqui. Eu não sei se vocês já conseguiram pegar o que eu estou querendo explicar. Né? Qualquer coisa assim, não, pode me perguntar no comentário que eu explico um pouco melhor ou até faço um outro vídeo falando sobre isso. Mas é o seguinte, quando eu tenho o canhão grande, né, o canhão grande ele tem um comportamento único dele. Né? O canhão grande, ele sei lá, tipo, aí eu vou fazer aqui, ó, public void ação do canhão grande, pode ser qualquer nome, system.out.println, balaço grande da bexiga, que é um balação assim, balação violento. Aí eu posso colocar somente isso, diz ponto ação do canhão grande. Eu nem preciso colocar o disso, eu coloco isso, pronto. Aí na hora que eu criar um canhão, um tanque grande, por exemplo, né? Neste caso, eu posso fazer o que? Acima aqui do movimentar, eu vou tirar o movimentar, porque o movimentar ele também vira um comportamento. Eu tenho que tirar aqui o realizar ataque secundário e o realizar ataque primário. Por quê? Porque o certo é ele não implementar isso. Ele não implementa mais isso. Essa parte comportamental, eu estou separando ela em cima de outras classes. Não preciso disso, está aqui de cima também. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu pôr public tanque grande, ok? No tanque grande, neste caso, eu vou fazer aqui, vou fazer o que? Set ataque primário. Como eu já tenho um ataque primário, eu posso colocar aqui, coloque new canhão grande. Pronto. Eu já tenho o comportamento do canhão grande, eu já tenho ele aqui. Eu já instanciei ele. É lógico que eu posso colocar, por exemplo, o comportamento dele obrigatório, eu dou um instancio no próprio tanque e eu crio o construtor do tanque, né? E eu obrigo a toda vez que criar um eu já setar esses 3 valores, mas eu não vou me preocupar em cima disso por enquanto. O que eu quero mostrar é que eu consegui encapsular o comportamento de um canhão grande, por exemplo, que ele é uma arma primária, em um determinado lugar. Aí eu vou colocar, por exemplo, eu vou terminar de fazer as outras classes. Eu vou colocar o canhão médio,
ok? O canhão médio ele vai fazer o que? Ele vai implementar o que? Ele vai implementar o comportamento ataque primário, porque ele é um ataque primário. Ah, putz, pode ser que mais pra frente eu não tenha só canhões. Sei lá, eu coloco um arco e flecha ali em cima. Ou simplesmente crio uma classe, neste caso não vai ser um canhão, vai ser um arco e flecha, e ele vai ter o comportamento de ataque primário, porque ele funciona como um ataque primário e ele vai ter um comportamento totalmente diferente. Aí eu vou colocar aqui, eu vou apagar esse tudo aqui, aí eu vou colocar system.out.println ataque meio Zé, mas mata. Beleza? Não é mais de volume, quantidade, é mais, né? Tô desmerecendo. E eu vou colocar canhão pequeno. Beleza? O canhão pequeno, neste caso, também vai implementes o que? Implementa o que? Vai ser implementar o ataque, comportamento, ataque primário. Ah, e o canhão médio, o realizar ataque primário não é nem isso. Eu vou fazer, né? Este realizar ataque primário, eu acabei errando no canhão médio, no canhão grande tá certo. No canhão médio, o que acontece? Quando eu tenho este método aqui, o realizar ataque primário, quando eu instanciar um tanque, o tanque ele realiza um ataque primário, beleza? Como já está lá, que inclusive eu vou fechar os outros, e eu vou abrir aqui só o tanque. Ok, vou até deixar aqui de lado. O tanque, ele faz o que? Ele realiza ataque primário, que é o que? Ataque primário, ponto realizar ataque primário, que é este daqui. Eu encapsulo ele. Eu não preciso saber como que o canhão médio, como o canhão grande, como o canhão pequeno, ele se comporta para poder realizar determinado ataque. Eu simplesmente só preciso saber como que ele ataca. Sei lá, o Ryu, por exemplo, quando você dá meia lua para frente soco, você não quer saber como é que funciona todo o movimento para ele poder soltar um Hadouken. Você só quer saber o Hadouken, você só dá meia lua para frente soco, dane-se como ele está implementado. Se eu der, sei lá, meia lua para trás, aqui eu não lembro como é que faz, meia lua para trás, meia lua para frente, chute, você não quer saber como faz o Tatsumaki Senpu Kyaku. Tatsumaki é o cacete, o Atataitugi. Você não quer saber como é que faz, você só quer... Quer dizer, você quer saber como que você realiza, mas você não quer saber como é que ele implementou, como que o programa, como que a Capcom fez. Capcom, ou sei lá quem foi que desenvolveu a Capcom, a maioria das vezes agora só está só como distribuidora. Mas você não quer saber, você quer saber só do negócio funcionando. Então eu vou colocar aqui um outro método, ok? Que inclusive vai ser praticamente uma cópia do canhão grande aqui. Ó, aí eu vou colocar aqui public void ação do canhão médio. Aí eu vou colocar o que? Eu vou colocar um system.out. É lógico que o que eu estou fazendo é um exemplo bem simplista, ok? Canhãozinho, meia boca que mata nenhuma. Aí eu vou colocar o que? Ação do canhão médio. E a mesma coisa eu vou fazer com o canhão pequeno. E eu vou implementar o comportamento dele, que vai ser o comportamento de ataque primário. Ok? Vou colocar aqui... Ah, precisa ser exatamente uma interface? Não, pode ser uma classe abstrata, porque muitas vezes, por exemplo, você vai ter que colocar outros atributos e outros tipos de comportamento nele. Ou você pode simplesmente implementar aqui, mas se for alguma coisa um pouco mais genérica, sei lá, atributos, forças, etc., você pode colocar numa outra classe mais genérica e sempre ir generalizando, vamos considerar assim. E vamos lá. Aí eu vou colocar public void ação, só para ver se eu estou fazendo tudo certo. Minha memória de curto prazo é muito ruim. Ação do canhão pequeno. E neste caso acho que eu coloquei no do canhãozinho meia boca que mata porra nenhuma, esse aqui mesmo. Aí eu vou colocar system.out.println. Esse daqui literalmente não mata qualquer coisa. Pronto. Aí eu vou colocar ele nerfado, sei lá, ele estava meio roubado, aí o povo nerfou ele. Até mesmo se for para pensar, a parte de nerfar, né, que nem o povo fala, que é quando um determinado item, alguma coisa, tipo, ele está muito forte e você precisa diminuir, nesse jeito que eu acabei de mostrar, que
que não foi eu que criei, né, neste caso, que é o design pattern, que é o design da estratégia, que você encapsula determinado comportamento em outra classe, desse jeito aqui fica muito mais fácil para você poder fazer a determinada manutenção. Putz, já está em 10 minutos. Então na próxima aula eu continuo explicando, né? E depois eu vou terminar de fazer só o comportamento do canhão secundário e da movimentação, e eu coloco algum outro exemplo aqui no meio. Beleza? As aulas estão muito grandes, mas só que aqui tem bastante conteúdo para poder passar. Até mais!